Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. A ocupação de áreas de risco para moradia triplicou de quantidade no Brasil desde 1985. Eu sou Franklin Valverde e começa agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre moradias em áreas de risco com Socorro Leite e Aércio Barbosa. Socorro Leite é diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil. Seja bem-vinda, Socorro, ao nosso Perspectiva. Obrigada, Franklin. É um prazer estar aqui. E o nosso outro convidado é Aércio Barbosa, educador da ONG Federação de Órgãos para Assistência Social Educacional FASE Rio de Janeiro e mestre em Filosofia da Ciência. Na FASE, atua na agenda do direito à cidade. Seja bem-vindo, Aércio. Obrigado, Frank. Eu que agradeço o convite, poder estar com vocês, com a Socorro, enfim, podendo participar desse debate, importante debate. Perfeito. No Perspectiva desta semana, teremos a participação na coluna Desafios do Terceiro Setor de Semiramis Biasoli, que é secretária do FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Também contamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, e também teremos um momento musical. Convido a todos e a todas a ficarem sintonizados aqui na Rádio Brasil Atual e não perder nada do que nós vamos apresentar no dia de hoje. Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que há 30 anos atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. Presente em mais de 70 países, a organização promove a incidência em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, à água, ao saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades. Socorro Leite, como que nasceu a Habitat para a Humanidade Brasil? Então, a Habitat ela integra uma rede global, né? E no mundo ela surgiu do envolvimento, engajamento de pessoas que tinham essa perspectiva da solidariedade para construir casas para pessoas que não tinham casas. Ela surge globalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela surge a partir de uma situação justamente de desastre em Belo Horizonte, uma inundação que afetou uma comunidade em Belo Horizonte e que mobilizou, né, setores de igrejas, setores progressistas, e que mobilizaram recursos a partir desse conhecimento da rede e do que se fazia nos Estados Unidos. Então, depois dessa situação aí de resposta a desastre e apoio à reconstrução das casas, a organização foi fundada, né, em 1992 e passou a atuar em outras partes do Brasil, promovendo moradia adequada. Certo. A Federação de Órgãos para Assistência Social Educacional é uma associação brasileira com sede central no Rio de Janeiro, fundada em 1961, o que faz dela uma das ONGs mais antigas do Brasil e que apoia e acompanha atividades e projetos de organização e desenvolvimento local, comunitário e associativo. Aércio Barbosa, como é que nasceu a Federação, melhor dizendo, de Órgãos para Assistência Social e Educacional? Como você já mencionou, né, o período, a fase, na verdade, em sua origem, foi formada por um padre progressista, enfim, e ao longo de décadas foi, digamos, absorvendo diversos setores progressistas da sociedade brasileira, inclusive do combate à ditadura, ex-padres ligados à teologia da libertação, pessoas que participaram de organizações de esquerda, inclusive estiveram na luta armada, enfim, foi constituindo, digamos, essa configuração, né, tão diversa hoje de educadores e educadoras populares que atuamos em 6 estados do Brasil. Pernambuco, nós atuamos, né, junto com a Habitat, temos ação no Pará, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Mato Grosso, né? São nessas áreas, nesses estados onde atuamos.
Correto. E, Socorro, como é que são desenvolvidos os projetos na Habitat para a Humanidade Brasil? Então, a gente tem basicamente duas formas de atuar, né? A gente atua tanto na ação direta de apoio aos territórios e às famílias que não têm moradia adequada, com ações concretas, né, construtivas de melhoria da moradia, de apoio à organização comunitária, de algumas soluções de acesso à água. Então, tem essa linha mais de território, que a gente consegue mobilizar recursos, né, da cooperação internacional, mas também de empresas e recursos públicos para proporcionar essa atuação mais direta e em nível nacional. Para essa atuação, a gente tem buscado priorizar recursos, né, para as regiões Norte e Nordeste, e a gente entende que são regiões onde os indicadores aí relacionados à questão da moradia são piores proporcionalmente, existe um número menor de oportunidades para resolver, né, inclusive em termos organizativos e de políticas públicas. E uma outra forma nossa de atuar é a partir da incidência em políticas públicas pela moradia, pelo direito à cidade. Então, esses projetos a gente desenvolve nacionalmente, né, com parceiros, articulações que a gente integra, uma delas é o Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, então a gente tem apoiado movimentos, organizações e feito parte, né, de um campo aí pelo direito à cidade do qual, inclusive, a FASE faz parte, né, nacionalmente, que tem discutido e tem buscado influenciar a construção de políticas públicas, né, a reconstrução de programas nessa área, que a gente sabe que a gente, desde o ano passado, tem vivido esse momento de buscar reconstruir, né, inclusive buscar maiores referências de informação para poder atuar nessa política pública. Então, dessas duas formas, né, de uma forma geral, a gente conta com recursos de várias fontes, inclusive de doadores individuais também, que apoiam a organização. Correto, isso vai ser a outra questão que eu vou abordar com vocês. Mas antes eu gostaria de ouvir o Aécio falar como é que é o desenvolvimento dos projetos na Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Só para ficar bem claro, a minha fala inicial, a origem da FASE, né, teve uma relação orgânica com setores progressistas da Igreja Católica, mas a FASE, ao longo do tempo, né, se transformou numa instituição laica, né? Então, enfim. Inclusive, temos integrantes de diferentes credos dentro da instituição. Vai desde ateu até alguém de religião de matriz africana. Bom, sobre especificamente a sua pergunta, a FASE ela atua com processos, né, de formação, de educação popular, junto aos movimentos sociais, né, de áreas populares, seja no campo da habitação, seja no campo da agricultura familiar, agricultura urbana, na área de saneamento, enfim. São algumas das áreas onde nós atuamos, com processo de formação, assessoria, né, a movimentos sociais e também contribuindo na mobilização para a incidência política, né, para pressionar o sistema político formal, para assegurar a efetividade de leis, para criar novas leis, para criar e monitorar políticas públicas, no nosso caso aqui na área urbana, e participamos também de fóruns, redes e coalizões. Como bem mencionou a Socorro, a gente participa, né, da coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, participamos do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, enfim, outras articulações que nós participamos e fortalecemos. Inclusive, contribuímos ao longo da história na Constituição, ajudamos a impulsionar muitas dessas redes e fóruns e coalizões. Correto. E o Socorro, no caso da Habitat para a Humanidade Brasil,
como que os ouvintes e as ouvintes podem participar do projeto? Tem uma forma de que essas pessoas falam, gostei estou ouvindo o Perspectiva e realmente estou interessado em participar, em atuar nessa área. Como é que eu posso fazer para participar da Habitat para a Humanidade Brasil? Então, a Habitat tem diversas formas de participação. A gente tem grupos que se mobilizam para participar como voluntários. Tem formas de apoiar também a mobilização que a gente faz, né, por políticas públicas. E tem o apoio como doador da organização. A gente tem um fundo anual, uma forma de captação de recursos com pessoas, né, que queiram apoiar a organização com uma doação pequena, mensal, mas recorrente. Então, isso ajuda a financiar o trabalho da organização. Né? Pelo próprio site da organização é possível acessar e virar um doador da Habitat, ou em contato com as nossas equipes que estão na rua. Perfeito. E, Aécio, no caso da fase Rio, da Federação de Órgãos para Assistência Social Educacional, como é que as pessoas podem participar? Tem como a pessoa entrar num site ou procurar num endereço? Enfim, como é que ela pode participar do projeto? Bom, se as pessoas entrarem no site, né, você tem o site da fase nacional, que fica sediada no Rio de Janeiro. Mas, como eu falei, ela atua em 6 estados. Inclusive, tem a fase regional, que eu também faço parte, que é a fase do Rio de Janeiro. Junto, no mesmo espaço que está o escritório da fase nacional, está o escritório da fase do Rio de Janeiro. Isso é a primeira coisa. As pessoas podem entrar no site, vai ter uma visão panorâmica do conjunto de ações que a fase desenvolve e pode entrar em cada regional, né, em cada unidade, né, saber o que está sendo desenvolvido no Pará, o que a equipe do Pará está fazendo, o que a equipe do Rio de Janeiro está fazendo. Isso é a primeira coisa. O segundo é fazer contato com as equipes, né, desses estados. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem espaço para trabalhos voluntários. Então, não são muitos, mas é só fazer o contato, que isso é um caminho também. Ou participar de algumas atividades, se somar a algumas atividades, participar de algumas dessas redes que a fase participa, assumir essa agenda. Isso são formas de participação, é sempre estimulando o ativismo político, a luta, né, por direitos, enfim, isso está presente na nossa ação. E uma outra forma é a contribuição financeira. A fase, basicamente, ela se sustenta, né, assegura suas ações, a sua sustentabilidade via mobilização de recursos. Então, você tem organizações internacionais de cooperação que aportam recursos na fase, isso é uma maneira. A fase também, no Brasil, participa de alguns editais públicos, governamentais ou de determinadas instituições de direito privado, também a fase aciona. E uma outra forma é um canal que tem que entrar no site, que é de doação individual, né, de pessoa física, enfim, pode fazer contato diretamente com a fase, que vai ser encaminhado para quem tiver interesse de fazer alguma doação, a gente viabilizar isso. Perfeito. Você falou do Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará. Quais são os outros estados que que vocês atuam? Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e Bahia. Muito bem. Você está em sintonia aqui com o Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e apresentado aqui na Rádio Brasil Atual. E agora chegou o momento de nós ouvirmos a Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com a reportagem OMS alerta para o aumento de mortes por hepatite, chegando a 3.500 por dia. Felipe de Carvalho, da ONU News em Nova York, tem as informações. Vamos ouvir.
O número de vidas perdidas devido às hepatites virais está aumentando, de acordo com o relatório global sobre hepatites de 2024 da Organização Mundial da Saúde, OMS. A doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial, com 1.300.000 casos fatais por ano, o mesmo que a tuberculose. O relatório, divulgado na Cimeira Mundial sobre as Hepatites em Lisboa, destaca que, apesar das melhores ferramentas para diagnóstico e tratamento e da diminuição dos preços dos produtos, as taxas de testagem e cobertura de tratamento estagnaram. A OMS ressalta que ainda é possível atingir a meta de eliminação até 2030, se forem tomadas medidas rápidas agora. Novos dados de 187 países mostram que o número estimado de mortes por hepatites virais aumentou de 1,1 milhão em 2019 para 1,3 milhão em 2022. Destas, 83% foram causadas pela hepatite B e 17% pela hepatite C. Todos os dias, cerca de 3,5 mil pessoas morrem em todo o mundo devido a infecções desses dois tipos. Segundo o diretor-geral da OMS, este relatório pinta um quadro preocupante. Apesar do progresso global na prevenção de infecções por hepatites, as mortes estão aumentando porque muito poucas pessoas com hepatite estão sendo diagnosticadas e tratadas. Tedros Ghebreyesus disse que a OMS está empenhada em apoiar os países a utilizarem todas as ferramentas à sua disposição e a preços acessíveis para salvar vidas e inverter essa tendência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. O Brasil possui 3.900.000 pessoas que vivem em quase 14 mil áreas de risco. Dessas quase 14 mil áreas de risco, 4 mil localidades são classificadas como risco muito alto de deslizamentos e inundações. E 9.291 são classificadas como áreas de alto risco. Os dados são do Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Fica aqui uma questão. Por que tem tantas pessoas morando hoje em áreas de risco? Socorro, você tem a resposta ou, digamos, a gente pode começar a conversar o que faz com que as pessoas sejam obrigadas a ter que morar numa área de risco? Claro, então, tem algumas questões, e eu acho que a Aécio vai poder me complementar, mas basicamente a gente enxerga uma insuficiência, né, em relação à política pública de moradia. Existem pessoas que, pelos seus próprios meios, e boa parte da população, ela não conseguiu acessar essa moradia, né? Acessar a cidade a partir da compra de um terreno, da compra de uma casa, acaba sendo para a minoria da população. E aí, boa parte da população que não tem condição, né, financeira de acessar a partir da compra, ocupa espaços na cidade, espaços sem uso, e, em muitos casos, espaços, né, que acabam se tornando áreas de risco, né, pela própria falta da infraestrutura. Então, as cidades elas não estão preparadas para receber a população com a infraestrutura adequada. Então, os espaços que acabam sobrando na cidade são espaços que muitas vezes se tornam de risco, seja pela falta de orientação, seja pela falta de infraestrutura. Então, isso, de certa forma, acaba sendo agravado, né, por crises econômicas. A própria pandemia agravou essa situação, né? Muitas famílias ficaram sem renda ou com uma renda muito reduzida, e isso gerou também um aumento em relação à ocupação dessas áreas, porque não existia, naquele momento, para muitas famílias, a possibilidade de pagar um aluguel. Então, de certa forma, essa dinâmica ela já existe há muito tempo, né, de ocupação das áreas, digamos, mais fragilizadas da cidade, né, pela população que menos tem condição de se adequar a esse tipo de ocupação, e uma ausência, né, forte de políticas públicas, seja em nível local, seja em nível nacional. Então, agora a gente tem, digamos, alguns programas, mas ainda insuficiente diante da grande demanda.
Certo. Aécio, a Socorro disse que você poderia complementar, né, antes dela começar a responder essa questão. Eu pediria que você complementasse, né, a informação dada pela Socorro e coloque um dado a mais aí para você debater também. Você está no Rio de Janeiro, né? E a gente tem acompanhado aí pela mídia já há algum tempo no Rio de Janeiro a influência das milícias em loteamentos clandestinos, né? E não há como a gente não abordar essa questão, né? E muitos desses loteamentos clandestinos ainda são feitos em áreas de risco, né? Então, eu gostaria que você também abordasse essa questão que, digamos assim, traz um dado a mais, um complicador a mais para a população de área de risco no Rio de Janeiro. Antes de eu entrar nessa segunda pergunta que você faz, eu queria complementar o que a Socorro colocou. Tem uma dimensão que reforça isso que a Socorro falou, essa falta de política, algumas dimensões. A primeira é o ethos societário do Brasil, que é marcado por décadas e décadas de escravização. E isso acabou, digamos, constituindo um ethos que você tem pessoas de primeira categoria e pessoas de segunda categoria. Pessoas que podem acessar políticas públicas e outras pessoas que não vão acessar política pública ou, se acessarem, é de baixa qualidade. Isso, inclusive, ajuda a justificar a seletividade da distribuição de bens e serviços públicos nesse país. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se você mora na área nobre, você vai ter um serviço público funcionando com qualidade. Se você mora numa área popular, você pode até ter um equipamento público, mas vai faltar médico, vai faltar professor, enfim, vai ter 50 mil dificuldades e vai faltar elementos que assegurem qualidade. E isso já explica, então, por que é tão marcante o racismo do Brasil. Então, a questão da moradia, quando você olha para o déficit habitacional nacional, o déficit habitacional, 6 milhões de moradias. O grosso disso são pessoas pobres, que ganham, no máximo, um salário mínimo, e pessoas negras, né? Então, isso eu acho que é um aspecto. O outro é a forma da industrialização do Brasil. A partir dos anos 50, o processo de industrialização muito acelerado e, justamente com o que a Socorro colocou, faltando uma política habitacional que assegurasse crédito, que assegurasse um espaço adequado para se morar, enfim, vários elementos que asseguraria uma política habitacional, suporte técnico para essas pessoas, e aí você tem, não é porque, eu costumo dizer, as pessoas não moram em costa, em morro, moram na beira do rio porque gostam de aventura, não é por causa disso, é uma total falta de política pública, falta de vontade política para assegurar para essas pessoas que morem no lugar adequado e não dependam da autoconstrução, né? Então, isso é um aspecto que eu acho que vale muito reforçar o que a Socorro falou. E no Rio de Janeiro, em especial, que não é um problema só do Rio, mas o Rio acaba ganhando muita notoriedade, mas é um mal que se espalha pela sociedade brasileira, principalmente nas grandes metrópoles, são as organizações paraestatais, né, conhecido popularmente como milícias, que dominam o território e entram no mercado imobiliário. Você tem vários casos, né, de empreendimentos que está na mão desse setor, né, que se torna um setor econômico significativo, expressivo, no estado do Rio de Janeiro. E o mais grave é que esses setores têm a anuência do Estado e estão dentro do Estado também, participam do Estado.
Então, muitas áreas que não deveriam ser ocupadas, porque está violando a legislação, porque é área, por exemplo, sujeita à inundação, é área sujeita a deslizamento, essas áreas são loteadas e até, de alguma maneira, de forma escusa, tem uma certa fachada de regularizada. Né? Regularizada, claro, uma forma absurda, né? Qualquer um que for investigar vai ver que muita coisa ali foi violada. Mas isso é um problema muito sério que está presente no estado do Rio de Janeiro, que, inclusive, agrava os efeitos dos eventos climáticos extremos. Então, as chuvas que tiveram em janeiro, no estado, em parte da região metropolitana, muita gente que sofreu estava morando por falta de alternativa em áreas que não poderiam morar, mas que o poder público concordou, permitiu que ficasse sob o controle dessas organizações criminosas. Perfeito. Socorro, como que a população poderia fazer, como ela poderia se organizar para exigir que políticas públicas começassem efetivamente a resolver essa situação das moradias de risco no Brasil? Olha, tem boa parte da população já organizada e demandando, né, soluções para essas políticas públicas, né? A gente conhece várias comunidades que têm, inclusive, se auto-organizado no sentido de trabalhar essa gestão do risco, para evitar perdas, né, humanas e até materiais. Mas, de fato, é preciso investir também nessa organização. Fica muito difícil para que as comunidades, né, por seus próprios meios, consigam, por exemplo, produzir estudos, produzir planos de redução de risco. Então, tem um conjunto de ferramentas e formas de que a população se engaje, que precisa de apoio também, né, de financiamento da cooperação internacional e até dos próprios governos. Os governos podem ajudar a financiar essa organização e essa organização deve fazer parte da solução de política pública, no final das contas. Não adianta pensar a redução de risco, a questão da mitigação desse risco a partir dos gabinetes, sem dialogar com as comunidades. Então, o fator risco precisa ser trabalhado por quem, de fato, está envolvido, inclusive nas soluções de abrigamento, né? Muitas vezes as famílias não querem sair das suas casas, porque a casa é o que tem de mais valioso e construído ao longo da sua vida, e numa situação de chuva intensa, muitas vezes não se quer sair porque não se sabe para onde vai, não se sabe o que vai ser feito daquele imóvel da família. Então, muitas vezes por medo de perder tudo e pela insegurança do lugar para onde se vai, né, mesmo temporariamente. Então, essas soluções, elas precisam, inevitavelmente, passar por esse diálogo com as comunidades. Certo. É fundamental para a sustentabilidade de qualquer solução. Aécio, você acrescentaria alguma coisa na fala da Socorro com relação a isso? Essa questão da organização da população para tentar minimizar, pelo menos, né, ou seja, ou pressionar para que tenha políticas públicas efetivas para solucionar de uma vez por todas o caso da moradia em áreas de risco? Não, eu acho que o que a Socorro coloca é correto e, inclusive, o poder público, digamos, abandonar um vício da tecnocracia, né? Então, eu acho que é necessário dialogar mais com a população desses territórios. E uma outra coisa, a gente tem uma cultura também muito forte em pensar em grandes projetos centralizados de infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura cinza, né? Grandes obras de encosta. Eu acho que a população precisa ser ouvida em diálogo também com setores de pesquisa, de universidades, de organizações sociais como a Habitat, como a FASE, que ajuda a implementar tecnologias sociais que
que assegure a adaptação às mudanças climáticas, que assegure a mitigação da adaptação do clima, né? Enfim, mitigação e adaptação. Eu acho que isso é um elemento importante, buscar esse diálogo, intensificar esse diálogo junto com a mobilização social. Certo. Chegou a hora do destaque da semana no site do Observatório. Aqui está uma das matérias que fez mais sucesso no portal nos últimos dias. A matéria de destaque hoje é a seguinte: Protocolo ESG racial. Pacto inova a filantropia para a equidade. Lembrando que EGS é a sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, isso dentro da sustentabilidade empresarial. O Pacto de Promoção da Equidade Racial implementou um protocolo ESG racial no Brasil, o Grupo de Trabalho de Filantropia Antirracista, visando promover a diversidade e justiça racial no debate econômico. A agenda reúne empresas e instituições do terceiro setor com o objetivo de promover soluções. A matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. E não se esqueça, observatório3setor.org.br. O 3 é em numeral. E agora chegou o momento da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje aqui nós recebemos Semiramis Biasoli, que é secretária-geral do FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Semiramis, seja bem-vinda ao Perspectiva. Desafios do Terceiro Setor, um olhar feminino. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, uma enorme satisfação poder conversar sobre um tema importante como a questão da moradia. Então, Semiramis, quais os desafios do terceiro setor em relação às moradias em áreas de risco? Bom, eu, aqui junto a mim, nessa participação, a gente já ouviu muito bem, né, Socorro e Aércio trazendo pontos muito elementares, fundamentais da questão da nossa falta de moradia digna, né? Eu acho que uma questão importante que a gente precisa sempre, quando falar em moradia, é primeiro entender que ela é um direito. Então, é o direito à moradia digna, e o que a gente tem no Brasil, né, como foi apresentado aqui, é uma grande lacuna nesse campo. E a sociedade civil, como um dos segmentos aí, né, de organização do nosso modo, né, de ser e de viver aqui na nossa sociedade, junto com o primeiro setor, né, que é o governo, o público, o segundo setor aí da iniciativa privada, e nós, da sociedade civil organizada, temos um papel fundamental nessa luta, né? O Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, por termos a nossa causa, né, é a perspectiva de enfrentar a crise socioambiental, enfrentar a crise climática, né, que hoje já é mais séria e urgente, aí, que abarca todos os nossos problemas, vê aí a questão da moradia como a base, né, como um elementar, porque se trata justamente do direito às pessoas de estarem, né, de terem a sua moradia digna num território. E quando a gente fala dessa falta né, porque nós estamos falando aqui da falta dela, uma forma que nós entendemos que é um caminho para se enfrentar, e que foi apresentado aqui pelos convidados aí, né, pelos nossos palestrantes aqui no dia de hoje, é a questão da organização da comunidade, a organização da sociedade. A Socorro trouxe que há uma organização em alguns espaços, e há sim, em alguns lugares, em alguns territórios, mas há uma falta muito maior do que a presença dessa organização comunitária. E para a gente trabalhar a questão das políticas públicas locais, estaduais, nacionais, como foi colocado aqui, a gente precisa do movimento organizado na base. Então, o FUNBEA atua com essa perspectiva. Nós somos um fundo independente, somos uma organização da sociedade civil, mas com uma missão de fundo. E um fundo que descentraliza recursos para esses movimentos e coletivos que não acessam os recursos públicos, que não acessam os recursos de organismos internacionais, porque não tem uma organização do próprio movimento. Então, a gente apoia, vou dar um exemplo aqui no litoral norte do estado de São Paulo, onde a gente está atuando agora, né, feito um ano da tragédia crime ocorrida, onde nós temos 900 famílias que estão em processo de
de instabilidade com as suas residências, estão em processo de diálogo com as instâncias, né, com os atores responsáveis pela questão da habitação aqui. Então, há um grupo muito grande, numa total instabilidade do seu próprio futuro, e para que a gente enfrente essa situação, nós estamos apoiando os 2 movimentos locais, que são da área quente, da tragédia crime. Uma delas é uma associação de bairro, que já tem aí, é legítima, tem anos, é ela que está no território, é ela que representa a comunidade, ela precisa ser fortalecida para fazer o diálogo com o Ministério Público, para fazer diálogo com o CDHU, para, como disse Socorro, ter acesso a estudos, ter acesso a um planejamento de território, ter acesso, primeiro, à informação, que as pessoas não têm acesso à informação, ao que é seu direito. Então, compreender que é um direito constitucional, a moradia digna, a gente já precisa partir daí, né? É um direito, todo mundo tem que se colocar nesse lugar. Então, a nossa atuação vai muito nessa perspectiva, a gente apoia com recursos financeiros e com recursos não financeiros, principalmente como são movimentos de grande atuação, muito poder de luta, porém pouca organização institucional. Para nós, muito importante é o fortalecimento institucional dos movimentos. E aí, cada um, a partir da sua necessidade, da sua realidade. O outro movimento que a gente está apoiando aqui, que é a União dos Atingidos, ele nasce da tragédia crime para representar a totalidade de comunidades que tiveram as suas moradias desalojadas, que estão numa absoluta incerteza, e já são áreas que não contam com saneamento, não contam com acesso a nenhum outro tipo de serviço. Então, quando a gente trabalha a questão da moradia, você puxa um fio para discutir toda a complexidade que vai chegar no que a Aércio falou, que é a questão climática, né, as causas todas de uso e ocupação. Então, para nós, o caminho é fortalecer os movimentos, os coletivos, esses grupos que precisam, como a gente integra um movimento, né, o Shift the Power, poder para as comunidades, elas que precisam saber, escolher, decidir seu futuro, e para isso elas precisam estar fortalecidas para incidir nas políticas, né, para dialogar com o Ministério Público e para trazer os seus representados, para trazer a comunidade como um todo, né. Então, essa é a nossa luta aí, nossa missão hercúlea, sempre inspirados muito por organizações como, né, a FASE, aí, referência nossa aí de atuação também. Então, essa é a caminhada do Fundo Brasileiro aí de Educação Ambiental, do FUNBEA, para contribuir, né, com essa importante luta aí no Brasil. Correto. Semiramis, muito obrigado pela sua participação na coluna Desafios do Terceiro Setor. Em breve você voltará a participar do nosso programa. Essa foi Semiramis Biasoli, secretária-geral do FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. E agora chegou a hora da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós apresentamos uma enquete com o tema do programa, né? E para o programa de hoje, né, nós fizemos a seguinte questão para a nossa enquete, que é realizada no Instagram. Você pode participar entrando lá no Instagram e votando, né? E além de votar, né, na nossa enquete, você também pode fazer perguntas. E essas perguntas serão reproduzidas aqui no programa, como nós vamos fazer no dia de hoje. Né? E a pergunta que nós fizemos para o programa que nós estamos apresentando foi a seguinte: você sabe o que determina uma área de risco? E olha só o resultado. 63% das pessoas disseram que sim, né? Que sabem o que determina uma área de risco, contra 37% que disse que não sabia ainda direito o que determina uma área de risco. E entre esses 37%, né, nós tivemos algumas perguntas, né, que pediram para esclarecer. Por exemplo, nós tivemos a nossa seguidora Maria Cecília, que fez a seguinte pergunta, que eu vou endereçar para Socorro, né? Para Socorro responder a Maria Cecília. Como saber se onde eu moro é uma área de risco? Socorro, como é que a pessoa faz, né, com a Maria Cecília que tem essa dúvida, saber se a área que ela mora é uma área de risco? Então, o correto seria buscar a Defesa Civil do município, porque existem especialistas técnicos, né, que vão analisar se essa área tem algum tipo de risco de inundação, de deslizamento, e vão dar um parecer, né? Seria o correto, mas a gente sabe que muitas vezes as defesas civis não fazem dessa forma, né?
acabam atuando muito no mapeamento mais geral. Então, se já existe um mapeamento de risco no município, quando a pessoa se direcionar à Defesa Civil, né, ligada à Prefeitura ou ao Estado, ela deve ter essa informação. Quando não existe, fica mais difícil, né? De todo modo, a gente tem formas, digamos, de pelo menos levantar os sinais desse risco, né? Se a casa já sofreu algum tipo de inundação, de algum enchente que entrou água na casa, que gerou algum tipo de dano material, enfim, já é um indicador, né? Se ela está numa área de encosta, né, de barreira, onde já teve algum tipo de deslizamento próximo, deslizamento de terra, que afetou alguma casa, mesmo que não tenha sido a sua, possivelmente essa pessoa está numa área de risco. Mas o correto para a pessoa se sentir segura, né, inclusive buscar os meios para prevenir um possível desastre, é buscar a Defesa Civil do município. Correto, ou seja, entre em contato, né, você, Maria Cecília, entre em contato com a Defesa Civil do seu município para saber se a área onde você está morando ou para onde você pretende mudar é uma área de risco ou não. O seguidor João Marcos fez uma questão que eu vou aqui endereçar ao Aércio. Ele pergunta o seguinte, Aércio, o João Marcos, o que pode ser considerado área de risco? Não, de forma assim muito simples, e aí eu vou tentar também na linha da Socorro e complexificando. Primeira coisa que deve ser considerado, no caso, estou falando do espaço urbano, né? Está em costa, sujeita a deslizamento, está em margens de rio ou áreas sujeitas a alagamento, enchente, considerado área de risco. Isso é em linhas gerais. Só para vocês terem uma ideia, eu costumo usar essa frase, que o Brasil é um país afogado em leis. Tem uma legislação sobre loteamento, regularização de loteamento, que ela vem desde 79, e ela já indica que loteamentos não podem ser feitos, ou seja, não pode servir a moradia em áreas de risco, área sujeita a isso que eu falei, deslizamento, alagamento. Em muitos planos diretores das cidades, né, é uma legislação que organiza, determina a ocupação da cidade, vai dizer, acima de determinada cota, que eu não vou lembrar agora, não pode ter moradia, por exemplo. Então, tem áreas, né, só que as pessoas, por falta de alternativas, elas vão ocupando. Além disso, o Estatuto da Cidade, isso não tem muito tempo, ele sofreu uma modificação determinando que uma cidade acima de tantos mil habitantes e aonde é visível, né, áreas sujeitas a enchentes, deslizamentos, principalmente deslizamento, deve ser feito um mapeamento geológico, uma carta, né, tecnicamente falando, uma carta geológica que a Defesa Civil tem que ter, né, a participação da Defesa Civil, e isso precisa ser registrado num cadastro nacional da Defesa Civil. Ou seja, você tem, no fundo, você tem uma boa definição do que é área de risco, você tem legislação que identifica isso, mas, por outro lado, você falta políticas efetivas, né, que possibilite que as pessoas não vivam em área de risco. É o que a Socorro falou desde o início. A questão da moradia é uma questão central, né? Inclusive, muitos governos, isso aconteceu muito no período da Copa do Mundo, né, que foi sediada no Brasil, dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, utilizava o argumento da área. Está morando em área de risco, óbvio, ninguém pode morar em área de risco, mas simplesmente retirava a pessoa da área de risco e não assegurava a ela uma nova moradia em área segura. Ia para o aluguel social, por exemplo, né? Então, muitas das vezes, esse dispositivo de área de risco é utilizado
para agravar a segregação socioterritorial, já que ela não é acompanhada de uma política de moradia popular. Acho que a explicação aí tanto como a Socorro como o Aécio deram esclarecem bem a Maria Cecília e o João Carlos, que são seguidores aqui do nosso programa, do Perspectiva. E eu convido a todos e a todas, né, que acompanham o Perspectiva, que fiquem atentos ao Instagram, né, a nossa página no Instagram, votem nas futuras enquetes que nós vamos fazer, façam suas perguntas e nós reproduziremos aqui, né? Se você preferir também, acesse o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. No início do ano, dezenas de pessoas morreram, casas foram destruídas, rodovias bloqueadas após um temporal histórico que atingiu o litoral norte de São Paulo. A Baixada Santista e o litoral norte de São Paulo reuniram em 2022 pelo menos mais de 25 mil endereços domiciliares em áreas de risco, quase a metade deles classificados de alto risco. Ou seja, é uma situação, como nós temos apresentado aqui no programa de hoje, desde o início, né, que cada vez vem se agravando mais. E agora fica aquela questão, né, que o senso comum às vezes pergunta: por que no litoral é que acontece um maior número de acidentes, né? Não que não aconteça em outras áreas pelo interior do país, mas a gente percebe que o litoral é que acaba sendo mais atingido. Socorro, você tem a resposta para esse questionamento que, em geral, as pessoas fazem? Então, eu vou começar aqui a resposta, mas conto com a Aécio também nessa complementação. Primeiro tem uma questão das chuvas mesmo, né? Do comportamento das chuvas, que tem a relação com o litoral, mas tem uma questão muito forte do tipo de ocupação do solo, né? A ocupação, o valor da terra, essa coisa da segregação socioespacial, que a Aécio menciona, ou seja, os locais seguros, digamos, do litoral, estão ocupados por uma população de mais alta renda, com construções seguras. Inclusive, as legislações desses municípios, dessas cidades, elas favorecem isso, elas favorecem essa segregação, elas valorizam a terra e tornam a terra inacessível para a população de mais baixa renda, onde já existe a infraestrutura, né? Então, e para a população de menor renda, que não tem acesso a um local seguro, a uma moradia adequada, restam as áreas mais frágeis dessa ocupação, dessa cidade, muitas vezes áreas que são áreas de risco, né? Seja de alagamento, seja de deslizamento. Então, tem uma relação que ela é reforçada institucionalmente pelas legislações urbanísticas dessas cidades. E tem um fator também de que essas cidades, muitas vezes, elas têm uma grande quantidade de oportunidade de trabalho e renda, então isso gera um atrativo da população, né? Que a gente sabe que a localização é um fator fundamental para a moradia, para a manutenção da moradia. Então, muitas vezes, mesmo não tendo um espaço seguro, a população que precisa sobreviver e que vê nessas cidades litorâneas, né, por várias atividades que se geram, seja de comércio, mas também de serviços e da própria indústria, vê a oportunidade, né, de se sustentar e migra para essas cidades, e está nessas cidades, e muitas delas que têm também turismo, e aí ficam em áreas de risco, né, colocam a própria vida enfim, de sua família em risco por conta dessa falta da moradia adequada. Né? Vão se localizar, não escolhem viver em área de risco, mas é ali que elas conseguem se sustentar muitas vezes. Né? Então, quando a gente vê essas tragédias no litoral norte de São Paulo, né? Enfim, na Bahia, aqui em Recife mesmo, no Rio, muita coisa, é uma conjunção de fatores, né? Que eu acho que tornam essas áreas mais propícias a esse risco e a esses desastres. Certo. O Aécio, você vê a curto prazo a perspectiva de solução para esse problema das moradias em áreas de risco no Brasil? Eu não vejo, não. Eu vou te falar por quê, que eu acho que isso não poderia faltar, não poderia perder essa oportunidade.
Primeiro, isso que a Socorro falou, e tem relação com essa tua questão, a gente tem que, e eu falei lá atrás, logo no início do programa, mais da metade da população brasileira vive no litoral do país e vive sobre o bioma Mata Atlântica, que já é uma estrutura geológica, tem montanhas, né, cadeia de montanhas e tal, e com essa alteração do regime de chuva já vai ser um problema. E esse litoral, ele foi ocupado, também falei, principalmente no Sudeste, está relacionado a essa industrialização enlouquecida, concentrada, inclusive. Aí tem esse fator proximidade, que também a Socorro muito bem colocou. As pessoas, elas vão aonde? Aonde tem riqueza, mesmo riqueza concentrada, para ver se pega alguma coisa. Então, o caso do litoral do São Sebastião, né, do litoral paulista, é um caso clássico, exemplar. Riqueza ali, a população, né, vai prestar serviço, vai morar ali por perto e tal. Então, você tem essa combinação, as chuvas cada vez mais violentas. Então, isso já é uma questão. A outra, que precisaria de muito dinheiro. Além de tudo que Socorro e eu já falamos, de mobilização social, de valorizar tecnologias sociais, mas, mesmo assim, é necessário muito recurso. E a gente está vivendo um problema seríssimo no país, evidente, que vou falar assim, no período, na era bozozoica, com aquele famigerado ministro da Fazenda, né, que eu não vou pronunciar o nome dele, que ele falava, estava mais preocupado na pandemia com o CNPJ do que com o CPF, mas nesse novo governo eu estou muito preocupado, porque está todo mundo naturalizando o pagamento da dívida pública, da dívida mobiliária. Então, você tem hoje no governo brasileiro, o orçamento, você tem quase que a metade do orçamento comprometido com pagamento de juros e amortização da dívida. E o resto, quer dizer, o resto não é o resto, a outra metade é para custeio e a distribuição. Quando você olha política na área ambiental, que pode enfrentar isso, política de moradia, porque isso está conjugado, políticas efetivas de adaptação, é muito, mas muito aquém do necessário. Além disso, você tem um outro problema, que é de ordem federativa, que me parece que a reforma tributária não resolveu. O governo federal concentra muito recurso. 60% dos tributos, se você está na rua, você toma uma cerveja, 60% daqueles tributos, quase isso, vai para o governo federal. Mesmo que retorne, né, seja política educacional, de saúde, é pouco. E isso cria um limite, porque, claro, tem um problema de corrupção, né? Todo mundo fala corrupção para lá, corrupção para cá. Mas, mesmo, e é condenável, as pessoas precisam ser condenadas, presas, né? Todo o processo, a gente sabe disso. Mas, mesmo com roubo, com corrupção, a capacidade da maioria das cidades para enfrentar esses problemas climáticos é muito limitada. Então, precisa quase que de uma ação consorciada entre governo federal, governo estadual e governos municipais para olhar de forma sistêmica essas questões. Você precisa de muito dinheiro. Não é à toa, eu vou pegar o caso aqui do Rio de Janeiro, é um caso também exemplar. O prefeito, na ocasião, no período da preparação Copa Olimpíada, inaugurou o veículo leve sob o trilho, que está sendo subutilizado. Fez uma propaganda danada no Rio de Janeiro. Mas aquilo enfrenta, é importante que se enfrente, aquilo ali está ligado a uma política de mitigação, emitir menos dióxido, né, de carbono, Sim, menos CO2 e tal. Mas, efetivamente, políticas de habitação, política de drenagem, que é seríssimo. Política de drenagem é algo muito preocupante e é responsabilidade municipal, não é nem do governo estadual. Aonde está o dinheiro para enfrentar essas questões? Então,
nesse sentido, na linha da Socorro, isso exige muita mobilização e muita pressão social para abrir a torneira para esse dinheiro. Então, a gente não pode naturalizar essa dívida pública e achar que está tudo bem. E aí... Infelizmente, né, eu acho que o programa chegou ao final, né, 1 hora passou rápido, né, voando, e eu pediria para tanto a Socorro como o Aécio se despedirem do nosso programa. Socorro, por favor, as suas palavras finais no Perspectiva de hoje. Então, Franklin, agradecer o convite, né, parabenizar mais uma vez a Perspectiva por trazer um tema tão importante, agradecer a parceria aqui no debate, Aécio, dizer que é sempre, né, fundamental que a gente traga questões, mesmo que críticas, mesmo que ainda sem soluções, para o debate, né? A gente só avança debatendo e buscando meios para que se supere essas questões no nosso país, né? Infelizmente, a gente está num contexto muito complexo, né, de mudanças climáticas, mas a gente tem aí várias forças que podem se juntar para construir soluções. Obrigado. Aécio, 30 segundos. Também agradecer, parabenizar, né, pela iniciativa do programa Perspectiva, na pessoa do Franklin, colocar esse tema que é tão importante e também é muito complexo, é o que a Socorro falou, não é fácil juntar CRA com CRE, não. Acho que a gente está começando a fazer um pouco melhor isso, né, todos nós. Então, agradecer e estou à disposição. E um abraço também para toda a audiência do programa Perspectiva. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Socorro Leite, diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, e Aécio Barbosa, educador da ONG Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, FASE Rio de Janeiro, e mestre em Filosofia da Ciência. Na FASE Rio, o Aécio atua na Agenda do Direito à Cidade. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, uso de combustível fóssil. Ficamos aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.